Senhor dos Anéis, Tolkien, poderia fazer uma obra mais clara? Qual a intenção dele, né, ao fazer o Evangelho de uma maneira assim, de uma literatura tão rebuscada e até criando novas línguas, né? Porque ele, por ter sido formado também ali, né, enquanto, né, um grande estudioso de línguas antigas, ele criou uma nova língua. Mas por que isso? Veja, a coisa é a seguinte: as pessoas não entendem que o trabalho de educação não é só o trabalho do óbvio, não é? Ou seja, quando você fala de Jesus, explicitamente é que você está evangelizando? Não. Uma das coisas que o Tolkien tem muito claro na cabeça dele é o seguinte: o evangelho, ele precisa ser preparado. Ou seja, é como se você vai evangelizar seu filho, muito bem, você precisa criar espaços dentro da mente, dentro da alma do seu filho, para depois preencher esses espaços com o conteúdo do Evangelho. Então, dentro da educação da criança, a criança, ela vive necessariamente uma fase de fantasia. Está entendendo? Esta fase de fantasia, ela não pode ser suprimida. Ou seja, não faz parte de você educar uma criança, você já partir imediatamente para o mundo real. Você tem que contar histórias, você tem que criar esses espaços fantásticos. Lúdico. Então o que acontece? Muita gente pensa assim, por exemplo, Natal. Só pode falar no Natal de Jesus, manjedoura, Maria e José. Eu não posso falar de Papai Noel. Não vou falar de duende. Então, meu irmão, toda a educação que nós temos durante séculos foi toda errada. Porque nós fomos criados ouvindo A Bela Adormecida, né? Branca de Neve e os Sete Anões, Chapeuzinho Vermelho, os Três Porquinhos, etc. e tal. Nós somos criados nisso. Ou seja, é necessário que haja primeiro o espaço da fantasia e depois isso vai ser preenchido pelo Evangelho. Como, por exemplo, hoje em dia, nós temos um pacifismo assim maluco. Eu sei que o que eu vou dizer aqui é bem polêmico, tá? Depois podem ter raiva do Padre Paulo, tudo o que quiserem. Não tem problema. Porque o padre está desdizendo tudo aquilo que eu sempre ensinei. Então, das duas, uma. Ou estou errado eu, ou está errado você. Agora, você pense no que eu vou lhe dizer. Você não tem razão. Nós estamos num pacifismo terrível, em que, por exemplo, os meninos não podem mais ter nenhum brinquedo que seja arma. Não pode. Antigamente a gente brincava com espada, eu ganhava metralhadora, eu tinha pistola, eu tinha fuzil, não sei o quê. Brincadeira de menina era brincadeira de guerra. Não pode, porque o menino vai ficar violento. O que você tem que ensinar para o seu filho é que ele é um guerreiro do bem. É que ele deve estar lutando do lado do bem. Você tira isso dos meninos, você educa mocinhas covardes. Entende? E essa é a realidade dos meninos hoje em dia. Entende? Eles não são guerreiros. Eles não estão aí para proteger a família deles. Depois, o menino que luta com a espada, com a arma, quando ele é criança, ele pensa o quê? Eu vou matar os ladrões, eu vou sair para aí fazer justiça, não sei o que, etc e tal. Você tem que olhar para o seu filho e olhar se ele está lutando do lado do bem ou do lado do mal. Do lado da justiça ou do lado da injustiça, porque isso é simplesmente fantasia. Depois, é evidente, ele irá crescer e não vai crescer, né, na violência, se a fantasia de guerra que ele fazia era uma fantasia dentro da moralidade. Agora, é evidente que existem joguinhos que são terríveis. Por exemplo, tem jogos de violência, videogames, onde a pessoa que está lá tem que matar o mais possível, sem razão nenhuma, sem causa nenhuma. E até inocentes para ganhar mais pontos. Exato. Matar pessoas inocentes, passar com carro em cima de velhinhas, atropelar. E quanto mais gente você mata, quanto mais violência gratuita, mais você ganha pontos. Bom, é evidente que um vídeo desse, um jogo desses, é um jogo maluco. Agora, se você tem um jogo onde o sujeito, o menino que está jogando, é o policial, e ele tem que vencer os bandidos,
Esse jogo é bom. Ah, mas está matando. Ah, bom, pera lá. Mas padre, a igreja não é a favor da paz? Eu sou a favor da paz. Todo mundo é a favor da paz? O problema é o seguinte. Nesse mundo real que nós vivemos, as armas vão estar nas mãos de quem? Quem que vai nos proteger? Ou nós vamos fazer assim, nós que somos do bem vamos nos desarmar e deixar os maus tomar conta? É isso? Que vitória é essa? Não. Ou seja, se nós vimos agora, por exemplo, no Rio de Janeiro, se os bandidos estão armados, quem é que vai conseguir tirá-los de lá? É uma força armada muito mais forte que eles. Entende? Agora, o cara está lá, tem bazuca para tirar em helicóptero, e você tem que ir lá pedindo licença. Olha, meu bem, não fica zangado não, tá? Mas sem ferir seus sentimentos, você dá licença e para de ser malvado? É assim que você vai fazer? Você com um buraco no meio da testa, assim. Entende? Então o negócio é esse. Quer dizer, tudo isso faz parte da educação dos nossos filhos. Então, os nossos filhos devem sim viver num mundo fantástico. Devem sim viver no mundo da imaginação. Mas para você saber distinguir qual é a imaginação boa e qual é a imaginação ruim, é o seguinte, você vai olhar para aqueles personagens. Geralmente, o desenho animado ruim é o desenho animado onde você tem pessoas ambíguas, que nunca não são nem boas e nem más, onde às vezes ela é boa, às vezes ela é má, e sai sempre sendo elogiada, mesmo quando ela é sem vergonha. Entende? Você tem que ver se o herói não é, na verdade, o vilão disfarçado de herói. É isso que é a moral da história. Vítimas do marxismo cultural. E tem tudo a ver com o assunto que a gente está falando, né? O que seria marxismo cultural em poucas palavras, para depois eu já fazer todo o adentro aí de cultura. Veja, a história é a seguinte, existe toda uma mentalidade que quer implantar no mundo a revolução socialista. Antigamente eles queriam fazer isso através de armas, através de guerras. Então a revolução bolchevique na Rússia, etc. Vão lá, entram e vencem, matando as pessoas. Depois eles notaram que isso daí não seria possível enquanto no Ocidente estivesse de pé uma cultura, a cultura cristã. Então, eles começaram a deixar de lutar com armas para lutar então com a cultura. Eles querem acabar com a cultura cristã. Você vai dizer, mas eu nunca ouvi ninguém dizer que quer acabar com a cultura cristã. Eles não dizem isso. Eles dizem, eu quero acabar com a cultura burguesa, eu quero acabar com essa moral burguesa, eu quero acabar... Politicamente correto. Né? Então, toda essa realidade que é uma luta para tirar a cultura cristã clássica e substituir por uma nova cultura com finalidades políticas e revolucionárias. E o Olavo de Carvalho, ele disse que hoje dificilmente uma peça de teatro, uma novela, um livro e até um filme, nós não vamos ter a presença dessa ideologia, né? Como identificar, né, numa obra teatral, dentro de um enredo de livro, identificar ali o marxismo cultural presente na sua ideologia que quer minar essa cultura judaico-cristã? Veja, o que é essa ideologia? Para você identificar é o seguinte, como você identifica com uma pessoa revolucionária? Quando ele chega e diz assim, olha, me dê mais poder que eu vou te dar um mundo melhor. Um cara que faz isso, você pode dizer, é um revolucionário. De Jesus não, né? Não. Tá bom. É o revolucionário no sentido ruim da palavra. Ou seja, me dê mais poder. Faz o seguinte, não, para que precisa de Senado, de Congresso, de Supremo Tribunal Federal? Não, vamos eliminar tudo isso. Faz o seguinte, me dá poder. Me dá poder. Eu vou conseguir dar para vocês um mundo melhor. Isso é revolução. Então, essa mentalidade do marxismo está eivada nos filmes, em tudo, em todos os romances e obras, quando você vê que existe uma proposta de se criar um paraíso aqui na Terra. As pessoas sonham com um paraíso aqui na Terra. Veja, todos os seres humanos sonham com um paraíso. Mas nós cristãos sabemos que esse paraíso não acontecerá aqui na Terra. Nós cristãos sabemos que nós iremos lutar até o fim. Que a nossa vida aqui vai ser luta contra o mal até o último dia. E o mal, principalmente, dentro de mim. Dentro de mim. O revolucionário não. O revolucionário, ele acha que ele é bom
não tem mal dentro dele, a maldade é do sistema, me dá poder aí que eu vou te dar um mundo melhor. Quer saber mais sobre marxismo cultural? Acesse www.padrepauloricardo.org. É isso mesmo, é o site. E lá tem um material também que você pode se tornar assinante, material exclusivo para as pessoas que se assinam e contribuem mensalmente para que esse conteúdo, né, ele possa ser cada vez mais bem editado, bem feito. Então entre lá no site do Padre Paulo Ricardo e saiba um pouco mais sobre a fé, sobre a moral da igreja, sobre tudo aquilo que a gente está conversando aqui. É um site muito bacana. Eu sou assinante de graça, né? Porque como da Canção Nova eu não tenho dinheiro. O padre me deu a senha, bolsista, né? é o nosso bolsista. Inclusive, né? Mas inclusive também existem várias pessoas que fazem doação para o site, exatamente para nós termos essa liderança cristã, às vezes, né? Seminarista, pé rapado da Canção Nova, esse pessoal. Né? Então me ajude, senão minha bolsa vai ser cortada. A gente vai para um breve intervalo, gente. Daqui a pouco a gente volta, a gente vai aprofundar mais no tema, porque a gente sabe que existe uma nova manhã, né? O céu nos espera e aqui é luta, luta para a gente chegar lá. Mas a gente vai chegar, eu quero.